Queridos irmãos, é uma grande alegria podermos estar aqui mais uma vez, aqui para juntos fazermos mais uma reflexão em cima do nosso Evangelho. Então, irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. E o nosso tema reflexão de hoje será sobre o capítulo 20 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora. E ali, no capítulo 20, nós vamos encontrar uma mensagem do Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade, ele ali nos fala que felizes serão aqueles que tenham conclamado os seus irmãos para juntos trabalharem e deixarem tudo pronto para quando da chegada do Mestre. Ali também o Espírito da Verdade nos fala e nos dá um puxão de orelha quando nos diz que ai daqueles que por suas dissensões atrasem a hora da colheita, porque a colheita sabemos que é obrigatória, e aqueles que assim o fizerem sabem que depois virá a tempestade e virá arrasando tudo, e aí não vai adiantar ficar clamando ao Senhor, porque serão levados como um turbilhão. E não vão clamar também ao Senhor porque eles não foram piedosos com os seus irmãos mais próximos, nos seus momentos de necessidade, e não foram piedosos com seus irmãos mais próximos porque eles estavam muito envolvidos com seus prazeres, suas satisfações e com seu orgulho. Pois muito bem, orgulho é o pai do egoísmo. Egoísmo, este defeito gravíssimo que trazemos em nós através dos tempos, que a duras penas vamos tentando nos livrar dele. Este é o egoísmo. E o tema Trabalhadores da Última Hora, que é uma das tantas pequenas histórias que Jesus nos contava, este tema ele toca direto neste nosso defeito. E nós vamos então analisar esta pequena história que Jesus contou, que biblicamente conhecemos como parábola. Vamos analisá-la detalhadamente, mas com uma linguagem bem do nosso tempo. Então, conta Jesus que havia um senhor de muitas posses, e ele tinha muitos hectares de terra, e ali ele empreendeu uma grande plantação de uvas, uma grande vinha. E graças ao seu empreendimento, ao seu esforço, ele colheu naquele ano uma super safra. E esta super safra exigia que tivessem muitos trabalhadores, o que ele não tinha. Então aquele senhor precisou sair, no dia que começava a colheita, ele saiu para conseguir mais trabalhadores. E ele foi lá no recanto dos trabalhadores e lá ele conseguiu encontrar alguns trabalhadores que estavam ali, e ele fez uma oferta para aqueles homens. Senhores, vocês aceitam trabalhar comigo, para mim, no dia de hoje? Aqueles que aceitarem trabalhar para mim, eu pago a cada um R$500. R$500 é um ótimo salário por um dia de trabalho. E aqueles homens ficaram muito felizes, estavam ali na incerteza se iria aparecer trabalho naquele dia ou não. Todos aceitaram e o homem da vinha os levou, 6 horas da manhã. Mas o trabalho começou a andar e quando era perto de 9 horas, o senhor da vinha percebeu que o trabalho não estava andando como ele precisava. Então ele teve a necessidade de sair para buscar mais trabalhadores e 9 horas da manhã ele retorna ao reduto dos trabalhadores e lá ele consegue mais trabalhadores e faz a mesma proposta com os mesmos valores e os homens aceitam e ele os traz para trabalhar. Está chegando próximo do horário do meio-dia, do intervalo, para eles pararem para o almoço, e o senhor da vinha começa a fazer ali seus cálculos e ele percebe que o trabalho não estava andando como deveria andar. Ele precisava de mais gente. Então, ao meio-dia, aquele homem
o senhor da vinha vai de novo ao recanto dos trabalhadores na esperança de encontrar mais alguns por lá, e encontra e faz para eles a mesma proposta, e eles aceitam, e ele traz mais trabalhadores ao meio-dia. E o trabalho prosseguiu logo depois do almoço. Quando deu 3 horas da tarde, o senhor da vinha estava ainda mais preocupado. A safra era muito grande, o trabalho estava indo com uma lentidão inesperada e ele não ia dar conta naquele dia, ele precisava de mais gente. Então, 3 horas da manhã, ele vai lá no recanto dos trabalhadores e consegue mais alguns homens e traz para trabalhar com a mesma proposta. E o trabalho prosseguiu. E faltava só 1 hora para acabar o expediente daqueles funcionários, e o trabalho ainda estava com muita coisa pendente, ele precisava de mais gente ali, e às 5 horas da tarde ele sai e vai ao reduto dos trabalhadores. Já não encontrou, mas encontrou alguns trabalhadores pelo caminho, e ele fez a proposta para aqueles homens, a mesma proposta, com os mesmos valores, e os homens, é claro, aceitaram. Quando deu 18 horas, acabou o turno do trabalho, e aquele senhor estava satisfeito com o trabalho obtido naquele dia, havia conseguido concluir a tarefa da sua super safra. Então, o que ele faz? Vamos ao pagamento. Ele ordena para que os trabalhadores façam uma fila por ordem de chegada. Os que chegaram às 6 horas, na frente, às 9, depois meio-dia e tal, numa ordem de chegada. E ele começa a efetuar o pagamento pelo final da fila. Ele vai lá no fim da fila e começa a pagar primeiramente para aqueles que chegaram às 5 horas da tarde. E o senhor da vinha então pega e dá R$500 para aqueles trabalhadores que chegaram às 5 horas da tarde. E aqueles trabalhadores ficaram muito felizes. Eles nunca tinham recebido tanto dinheiro por tão pouco trabalho. E eles saíram dali comentando como aquele senhor era bom, como aquele senhor era generoso. Depois, ele fez a mesma coisa com os que chegaram às 3 horas da tarde. Chamou-os, deu R$500 para cada um. E aqueles trabalhadores também saíram dali felizes. Depois ele chegou para os que tinham entrado ao meio-dia e fez a mesma coisa. E aqueles trabalhadores saíram dali contentes. Depois ele chega, vai indo para o fim da fila, ou seja, para o início, ele chega naqueles que chegaram às 9 horas da manhã. E ali a felicidade já não era geral. Ali já existia algum misto de descontentamento, mas ele cumpre a palavra, ele dá os R$500 para cada um e os trabalhadores vão embora. Quando ele chega para o grande grupo que tinha começado o trabalho às 6 da manhã, este grupo já não estava nada satisfeito. Existia ali um burburinho muito grande. Mas como é que nós, trabalhadores, chegamos aqui às 6 horas da manhã e vamos receber a mesma coisa que aquele que chegou aqui às 5 horas da tarde? Mas isso é uma injustiça com nós. O descontentamento era geral, então o senhor da vinha lhes falou: senhores, eu não estou cumprindo com vocês aquilo que eu prometi? Por acaso estou fazendo algo diferente? E outra, o dinheiro é meu, eu faço desse dinheiro aquilo que eu quiser, mas eu estou sendo justo com vocês, cumprindo a palavra. Por esta palavra, por esta história, Cristo está indo direto aos nossos corações, nos mostrando o quanto nós somos egoístas, o quanto nós não estamos satisfeitos com aquilo que temos e o quanto que nós ficamos nos preocupando, que gostamos de nos preocupar com aquilo que não é nosso, que é dos outros. Por essa história, Cristo também ele compara o senhor da vinha com o reino dos céus, que é bondoso, que é generoso, mas que é justo em suas propostas. Por esta história, Cristo também compara os trabalhadores que chegaram primeiro aqui na terra, na seara do Mestre, que foram Abraão, Moisés, depois os profetas, depois os filósofos, e agora nós. Ele está nos comparando, somos nós, estes trabalhadores da última hora. Cristo, ao contar esta história, ali ele estava rodeado naquele momento por judeus, rodeado por
religiosos, por filósofos, pelos seus discípulos. E ao contar essa história, ali naquele círculo de pessoas, ele procurou tocar diretamente no coração dos judeus, que eles, por terem recebido a palavra muito antes de todos os outros povos, através de Abraão, eles achavam que mereciam mais. Mas então vejamos, e se essa história tivesse acontecido conosco? Se nós tivéssemos sido contratados para trabalhar em uma empresa durante um mês e nos fosse ofertado R$ 8.000, poxa, é um baita salário, é um bom salário, claro que sim, aceitaríamos, iríamos ali, iríamos trabalhar, dar o máximo de nós, baixar a cabeça e que para o final do contrato sermos efetivados. Sim, então nós estamos ali trabalhando e quando chega no 29º dia, um funcionário novo é contratado e colocado a trabalhar ali do nosso lado. E nós ainda temos que ensiná-lo, porque o funcionário novo que chega é preciso de ser orientado pelos mais experientes. Então, finaliza o mês e chega o momento do pagamento, vamos ao departamento pessoal, vamos ao caixa, e lá o funcionário novo que trabalhou ao nosso lado apenas um dia, a ele é pago R$ 8.000. Depois nos chamam, nós que trabalhamos um mês suado, danado, duro ali, também para nós nos pagam R$ 8.000. E como é que nós nos sentiríamos numa situação dessas? Como nos sentiríamos? Pois isso, mais uma vez, vem mostrar o nosso nível de egoísmo, nosso nível de insatisfação com o que temos, nosso nível de preocupação, que gostamos de nos preocupar com o que é dos outros. Se não vejamos, aqueles homens que passaram lá no Recanto dos Trabalhadores o dia inteiro esperando por uma proposta de trabalho, e essa proposta não veio, e deu meio-dia, e deu 1 hora, e deu 3 horas, 4 horas da tarde, e eles estavam sentindo que teriam que voltar aquele dia para casa de bolsos vazios, sem ter os recursos necessários para levar o alimento para os seus filhinhos, e eles já estavam desesperados quando, 5 horas da tarde, vem a notícia que eles iriam trabalhar. Eles ficaram felizes, mas passaram um dia de sofrimento, enquanto que os que foram contratados às 6 horas da manhã, às 6 horas da manhã eles já tinham a certeza que seu dia estava garantido, que seu dia estava ganho. Pois bem, meus irmãos, queridos irmãos, essa história ela serve para nos dizer que cada um de nós deve desenvolver o seu trabalho no tempo que for disponível. E sempre atentos, sempre ligados e sempre conscientes de que a doutrina espírita, ela nos pede trabalho. E que esse trabalho vem através do autoconhecimento, do estudo, para que através deste estudo nós possamos então, nos autoconhecendo, nos conhecendo, conhecer e poder entender melhor os nossos irmãos, sempre sem ter a preocupação se ele chegou antes, se ele chegou depois, com o que ele tem, com o que ele deixou de ter. Queridos irmãos, uma ótima semana a todos. E que assim seja.